Quando nós olhamos para esse conselho ou esse concílio, aí nós vemos a total diferença daquele concílio que nós já falamos aqui, que é o Concílio de Nicéia. Esse concílio é o Concílio de Jerusalém. Então, vocês vão perceber nesse shiur de hoje quanta diferença há desse primeiro concílio, que foi o concílio real, o concílio verdadeiro, daquele concílio romano, não é? Que estabeleceu as bases do cristianismo. Então, vamos ver realmente como deveria ser as normas para os crentes em Deus, em Yeshua, no Messias Jesus, como deveria ser, né? Será que era para ser como é mesmo, né? Os fundamentos estarem lá em Roma, lá com Constantino, com os pais da igreja, ou era para ser conforme foi em Atos 15? Aquele chamado primeiro concílio de Jerusalém, que aqui nós estamos chamando aqui o primeiro concílio judaico-messiânico. Então fica conosco aqui até o final, são muitas referências importantes que você precisa conhecer. Sou o Rabino Yosef Baruch trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje nós vamos trazer aqui o nosso vídeo, o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio judaico-messiânico da história. Vamos chamar assim para que seja bem entendido e bem separar bem do que o outro concílio que nós falamos aqui, que foi o Concílio de Nicéia. Nesse concílio você vai ver muitas coisas importantes, as características do que sempre deveria ser, né? Mas lamentavelmente foi mudado. Então hoje aqui nós vamos trazer bastante detalhes dentro das escrituras, dentro da tradição, dentro da história, e é muito importante que você esteja sintonizado, conectado conosco nesse shiur de hoje. Mas antes, eu quero convidar você mais uma vez para que você possa estar aqui conosco e não se esquecer de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito. Não esquece de acionar o sininho para que você seja sempre recomendado cada vez que nós colocarmos mais um vídeo, subirmos mais um vídeo para o canal. E também o nosso sistema de membros, onde você pode estar se tornando um parceiro aqui de todo esse trabalho, de toda essa obra que temos feito para o Reino dos Céus. Então aqui abaixo você tem as descrições, aqui você tem um botãozinho de membro que você também pode entrar e fazer parte aqui do nosso grupo de membros. Queridos, sempre nós introduzimos vocês aqui nos nossos vídeos, antes de começar o vídeo, né, no assunto da nossa Yeshivá, a nossa Yeshivá Zil, Azeit Yosef, Yeshiva University, e convidando você para que você se inscreva na nossa escola, vem estudar conosco. A nossa Zil, a nossa Azeit Yosef Yeshiva University, é uma escola judaica aonde tem aqui a sua sede nos Estados Unidos, aqui no estado da Flórida, registrada aqui. E nós criamos essa escola com todo o aparato judaico, dentro da tradição judaica, trazendo para você acesso à informação que você não vai encontrar em todo lugar. Aqui você vai ter a oportunidade de estudar desde Gênesis a Apocalipse, todo o teor teológico no nosso primeiro nível de estudo. Você vai aprender muita coisa dentro da tradição judaica, nas informações de manuscritos, informações históricas, acadêmicas, dentro da abordagem e interpretação dos sábios de Israel, dos grandes rabinos da história, e também de grandes rabinos messiânicos também, que trazem seus comentários e abordam assuntos muito importantes dentro do assunto da Brit Hadashah do Novo Testamento. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Temos tido muitos alunos que, graças a Deus, têm estado muito satisfeitos com a nossa escola, com o conteúdo, com o material que têm recebido e têm estudado. Então, aqui fica o convite para você. Não perca mais tempo,
Se inscreve hoje mesmo, aqui abaixo do vídeo você tem todas as informações, entre em contato com a nossa secretaria e lá você vai ter todas as informações para poder estar conosco na nossa escola. Brochim Abaim, sejam bem-vindos à nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Bom, queridos, vamos então começar o nosso vídeo. E esse vídeo de hoje é justamente a resposta, né? A resposta do vídeo que nós fizemos sobre o Concílio de Nicéia, onde tudo mudou. Agora eu quero mostrar a vocês o que não deveria ter sido mudado, né? A diferença de um concílio para o outro. O que foi abordado em um e o que foi abordado no outro. Então, voltando para a origem, voltando às raízes, eu quero convidar você a voltar comigo à fonte, a voltar comigo às raízes, ok? Então vamos lá, no nosso material que sempre preparamos para vocês, vamos compartilhando aqui já o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio judaico-messiânico, eu estou chamando assim, para que se possa entender que aquele primeiro movimento ali dos discípulos, dos apóstolos, da chamada igreja primitiva, na realidade, era a grande comunidade de judeus crentes em Yeshua, né? No Messias Yeshua, Jesus de Nazaré, e que continuavam guardando os mandamentos de Deus. E que não foi diferente ao transmitir para os povos gentílicos. Então, nós vamos ver aqui, baseado em Maaseh Shlichim, Atos, capítulo 15, né, justamente qual foi o principal tema abordado neste concílio. Entre alguns da Judéia, estabeleceu-se uma dúvida e uma polêmica que foi saber se os gentios, ao se converterem a Deus, teriam que adotar todas as mitzvot, ou seja, os mandamentos da Torá, da lei de Deus, para serem salvos, inclusive fazer a Brit Milá, que é a circuncisão. Bom, diante disso, os líderes de Jerusalém se reuniram em torno de Shimon Kefa, que é o Simão Pedro, né, que já exercia sua função de ser uma das colunas da comunidade, segundo Paulo vai descrever isso em Gálatas, e Yaakov Hatzadik, Tiago o Justo. E esse Tiago aqui não era um dos 12 discípulos que caminhavam, né, com Yeshua, mas era o irmão, segundo a tradição, o irmão de Yeshua. Bom, e quem foram os que compuseram esse conselho, ou este concílio? Eu quero que você coloque a sua atenção aqui, porque eu encorajo você a fazer uma comparação. Aqui estamos falando do Concílio de Jerusalém, tá? E nós falamos do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi aonde? Em Roma. O Concílio de Jerusalém? Em Jerusalém, não? Quem compôs o Concílio de Jerusalém e quem compôs o Concílio de Nicéia? Ora, nós estamos vendo os discípulos do Senhor, que eram judeus, ali no Concílio de Jerusalém. E lá no Concílio de Nicéia, homens que não eram judeus, romanos, cheios de tradições e influências do paganismo greco-romano. Não estou aqui querendo supervalorizar o povo judeu, não é isso. Está supervalorizando o povo judeu e desprezando o gentio. Não é isso. O que eu quero trazer para vocês é que todos, judeus e não judeus, devem retornar à fonte. E aonde é a fonte? A fonte é onde começou tudo. É onde Deus deu tudo, ali no meio do povo judeu. Se afastar da fonte, vai ser introduzido outras coisas. Como em tudo na vida. Tudo que se afasta da fonte acaba sendo introduzido outras coisas, misturando com outras coisas. Mas é necessário voltar. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Venham comigo, caminhando comigo, mas olhando, né, paralelamente a diferença de um concílio para outro. E a minha pergunta é, por que não continuou assim?
Por que não continuou mantendo a visão judaica, a visão do princípio, daquilo que era fundamento e foi estabelecido pelos apóstolos? Vamos continuar aqui. Bom, como nós mencionamos, quem foram os que compuseram esse conselho, ou este concílio? Presidia esse concílio Yaakov Hatzadik, Tiago o Justo, que era o irmão de Yeshua. Shimon Kefa, que é Simão Pedro, considerado também uma das colunas da comunidade. Yohanan ben Zavdai, que é João, filho de Zebedeu, o apóstolo João, considerado também uma das colunas da comunidade. Esses três primeiros foram considerados as colunas da comunidade, segundo as palavras de Rabi Shaul, de Paulo aos Gálatas. Depois continua Yaakov ben Zabdai, que é o apóstolo Tiago, Bartalmai, né, que é Bartolomeu ou Natanael, Shimon Hakanai, apóstolo Simão o Zelote, Toma, que é o apóstolo Tomé, Yaakov ben Alfai, que é o Tiago, filho de Alfeu, Andai, que é o apóstolo André, e Yehudá Tadai, que é o apóstolo Judas Tadeu, Filipos, que é o apóstolo Filipe, Matitiarro Levi, o apóstolo Mateus, e Matitiarro ou Matatia, que é o apóstolo Matatias. Os 12 talmidim particulares de Yeshua e outros, todos eram judeus. Volto a dizer, não estou aqui fazendo uma supervalorização do judeu em detrimento do gentio. Não é isso. Eu só estou querendo mostrar que tudo começou ali. Ali é onde Yeshua estabeleceu quem deveria ser os líderes, quem deveriam ser os intérpretes, quem deveriam ser os mestres. E, lamentavelmente, quando você olha para o Concílio de Nicéia, você vê o desvio que foi. Bom, ao ver todo esse conselho de gente, quando você compara com o Concílio de Nicéia, que você tem lá no Concílio de Nicéia, bispos do Oriente e do Ocidente, nenhum judeu, várias pessoas já com doutrinas heréticas em sua cabeça. Estavam discutindo vários temas, que haviam temas heréticos, temas problemáticos entre gnósticos, entre vários grupos cristãos, por isso se chamou um concílio ecumênico, e esse concílio, foi estabelecido como padrão, como pedra fundamental para o surgimento do cristianismo. Né? Ou seja, literalmente, um grande desvio, a grande apostasia. Por isso eu quero mostrar para vocês aqui a diferença. Quando a gente olha para o primeiro concílio de Jerusalém, onde foram reunidos os discípulos, os apóstolos, para resolverem assuntos que envolviam os gentios. Nós vamos ver aqui com calma. A importância e o cuidado que eles tiveram em relação àquele que não era judeu. E o problema que estava havendo naquele contexto. Bom, onde foi o concílio? Claro, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que é considerada a cidade do grande rei, a capital do império de Deus divino, celestial, a capital do reino dos céus, né? Aonde o nosso Mashiach Yeshua vai vir para estabelecer o reino, né? Descendente de Davi, sentar e reinar, né? No grande milênio, o grande Shabat. Bom, diante disso, os líderes de Jerusalém se reuniram em torno de Shimon Kefa, Pedro, que já é, como falamos antes, exercia a sua função como uma das colunas da comunidade, e Yaakov Hatzadik, o justo, Tiago, o justo. Kefa, Pedro, então se levanta diante de todos com autoridade, conforme registra Atos capítulo 15, versos do 7 a 12, dizendo: depois de muita discussão, Kefa, Pedro, levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Ruach HaKodesh, seja, o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela emuná, ou seja, pela fé. Então, agora eu quero que você preste atenção nesse verso. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo
que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Isso aqui nós precisamos entender dentro do contexto. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Yeshua, assim como eles também. E toda a assembleia ouviu silenciosamente. Eu trouxe para você essa parte desse verso. Vou voltar nele aqui, que eu frisei aqui com aspas brancas. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? Isso parece, numa leitura muito simplória do português, parece que Pedro está até reclamando. Olha, vocês estão querendo impor um jugo sobre os gentios, né, a lei, que nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar. Você quer impor sobre o gentio? Como se já chega, isso já acabou. O jugo e o fardo do Messias é leve. O jugo da Torá é pesado. A gente não consegue suportar. Por que vocês querem impor isso sobre o gentio? Essa é a interpretação, irmão. Esse é o sentido que dá quando se interpreta do português e tenta trazer para as pessoas para dizer assim: veja, você não precisa cumprir mais isso. Isso é um jugo. Jesus já te libertou desse jugo. Você não está mais debaixo do jugo da lei, você está debaixo da graça. Agora, o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Na leitura simplória desse texto em português, é isso, é essa a interpretação que dá. É essa interpretação, a cartilha que continua sendo lida por todos os teólogos, ensinando as pessoas a deixar a lei de Deus de lado. O que Kefa está dizendo? Eu coloquei aqui referências no hebraico, no aramaico e no grego. Eu coloquei primeiro do grego, né, o verso no grego. Todos têm o mesmo sentido, tá? Nenhuma delas vai discordar do sentido da literalidade da tradução. Coloquei no aramaico siríaco, o aramaico, fazendo a transposição para o aramaico com as letras hebraicas, e o hebraico. Hã? A mesma tradução que eu vou fazer do hebraico aqui, ela é a mesma no aramaico, ela é a mesma no grego. Ve'ata matenasu et Elohim. E agora, por que vocês estão tentando a Deus? Lassum ol al tseverei atalmidim. Colocando um jugo sobre o pescoço, né, Hatalmidim, dos discípulos, asher gama voteinu gama anachnu, que os nossos pais e nós lo yacholnu lasset, não conseguimos carregar. Aí você fala assim, ué, mas está a mesma coisa do texto. Não. O que Pedro está dizendo é, olha, a Torá é uma responsabilidade muito grande. Por que quer impor o peso da Torá sobre os gentios dessa maneira, quando nós temos a dificuldade de carregá-la? Que dificuldade é essa, irmão? Viu como é que fica diferente a maneira de dizer assim? Um jugo que nós não podemos suportar. Suportar é de suporte, é de carregar, de ter na mão. Qual é o sentido disso? Todos sabem nas palavras dos discípulos de Yeshua, da Brit Hadashah, que a Torá, a lei de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita, mas ela não pode, ela por si mesma não tem poder de aperfeiçoar o homem. Porque ela é limitada? Não, porque o homem é limitado. Não a Torá. A Torá é perfeita, ela traz para você as regras, ela traz para você os caminhos, ela traz para você os limites, ela traz para você a boa e perfeita vontade de Deus. Agora, quem é que não obedece? Quem é que desobedece? Somos nós. Para solucionar esse problema, Deus fez o quê? Um sistema de sacrifícios. Ok? Eu já sei que vocês não vão conseguir cumprir, né? Por mais que vocês amem a Torá, por mais que vocês me amem, vocês vão falhar por causa da imperfeição humana, mas eu vou dar um escape para vocês. Uma vez transgredindo, para não estar debaixo da maldição, vocês vão pegar um animal e vão ofertar esse animal
e o sangue desse animal inocente vai cobrir o pecado de vocês. E assim a gente vai manter essa paz, Deus e o seu povo. Essa era a solução. Claro que essa solução ela estava apontando para algo perfeito, porque isso ainda não era perfeito. Isso era o quê? Efêmero, isso era passageiro. Por quê? O homem não alcançava essa perfeição. Ele pecou, oferece o animal, aí ele está bem com Deus. Daqui a pouco ele peca de novo, tem que ir lá oferecer outro. E assim sucessivamente a vida toda. Então, eu não. Ou seja, o que Pedro está dizendo é: nem nossos pais, nem nós conseguimos carregar. Não há. Nós não chegamos a essa perfeição, nós precisamos de algo perfeito, que é o quê? Yeshua, o Messias. Todo o sistema sacrificial apontando para a vinda do Mashiach, que seria feito ali, né, a expiação no mundo espiritual de forma eterna, perfeita. Ah, então o que você está dizendo? Então quer dizer que então o gentio não precisa de mais cumprir lei. Não é isso que Pedro estava dizendo também. Eles vão decidir, eles vão entender o seguinte: esses gentios que estão chegando não conhecem nada da lei de Deus. É diferente de um judeu que nasce, é instruído, passa pela circuncisão, ele é instruído a vida toda na Torá, e quando ele cresce, ele está ali, faz o bar mitzvah, ele está na Torá. Ele conhece. Mesmo assim, ele precisava ainda do sistema de sacrifícios. Agora, imagina um gentio que servia a deuses pagãos, que está vindo para a fé, não sabe nada. Como impor sobre eles todo um sistema de leis e regras que eles não conhecem? Esse era o grande problema. Então, este verso mal aplicado leva as pessoas a pensar que a lei é um fardo que ninguém quer carregar. Como ali nas palavras, nem nossos pais, nem nós podemos carregar, suportar. Quando na realidade é a ideia de suporte, de levar. Ou seja, nós somos imperfeitos. Então, assim, se nós não dependermos de Yeshua, tudo que nós fazemos é em vão, porque nós não alcançamos essa perfeição. A Torá é perfeita. Então, esses gentios que se convertem a Deus, que estavam se convertendo naquele tempo, precisavam primeiro de algumas coisas básicas para poder iniciar a sua vida de novo convertido. E é isso que se trata Atos 15. E nós vamos ver com mais detalhes aqui. Bom, então, como eu mostrei aqui, a ideia de jugo e levar, carregar, é a ideia de, não é de suportar de que não suporta, né? Ninguém suporta isso, ninguém pode suportar isso. É a questão de conseguir cumprir plenamente. Bom, e aí continua. Quais eram, então, as questões? Qual era o problema? De que está tratando todo esse concílio, então? Ora, o grande problema é que haviam pessoas, fariseus que haviam se convertido no aspecto, né, de reconhecer Yeshua como Messias, agora junto aos discípulos de Yeshua, eles queriam impor o quê? A guarda das mitzvot, dos mandamentos da Torá, sobre os gentios, sem que antes eles conhecessem os caminhos que tinham que ser seguidos. Então esse era o problema. Os goim, os gentios, devem guardar as mitzvot, os mandamentos da Torá, ou não? O outro problema era: devem fazer Brit Milá, circuncisão, para serem salvos ou não? Aí é que estava o problema, e foi por causa disso que se tornou, ou seja, se criou aquele conselho. Bom, havendo-se ele escalado, tomou Iacov, ou seja, Tiago, o justo, né, o irmão do Senhor, a palavra dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Shimon, referindo-se a Simão Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os goim, os gentios, para deles tomar um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. E ele vai trazer mais as palavras dos profetas. A gente vai saltar um pouquinho aqui. Verso 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Quero que vocês coloquem muita atenção nessas recomendações ou essas ordenanças. Abster-se da contaminação do ídolo,
da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat, ou seja, sábado, é lido nas sinagogas. Bom, espero que você tenha entendido até aqui. Vamos prosseguir, porque cada vez mais nós vamos compreendendo melhor o que foi feito ali. Você vê a recomendação de Yaakov Hatzadik, do apóstolo Tiago, e vamos ver o complemento de tudo que está escrito ali nesse concílio, como aqui podemos compartilhar. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Yehudá, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, uma coisa que eu quero salientar para vocês. Veja que diferença do Concílio de Jerusalém para o Concílio de Nicéia. Quem está escrevendo são os discípulos do Senhor. Da onde? De Jerusalém. O Concílio de Nicéia determinaram coisas e leis e regras. Quem estava escrevendo? Aqueles homens que não tinham profundidade nas escrituras. E segundo, de Roma. Ok? São duas coisas totalmente diferentes. Então, o que eles escreveram? Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a Torá, não lhes tendo nós dado mandamento. Na verdade, pareceu bem ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Bom, essas coisas que foram determinadas pelo Espírito de Deus e pelos discípulos no Concílio de Jerusalém, de Jerusalém, são 4 leis básicas para que o Goi Kadosh, o gentio santificado, ou o Ger, né, a pessoa que se converte dentre os gentios, conforme Atos 15, é as coisas básicas que a pessoa deve fazer. Para você entender o que se está exigindo da pessoa que se converte a Deus, essas 4 coisas básicas é inegociável. Não existe aqui, não, está sendo liberto, está no processo de libertação. Não. Tem que abandonar no mesmo momento que abraçou a fé. Deixar os ídolos, deixar as comidas sacrificadas aos ídolos, deixar de comer sangue e se abster da prostituição. Essas coisas Deus não negocia. Tem que ser na hora. Você está se convertendo? Então, a conversão é isso. O restante, guardar Shabat, as festas, tudo isso é com calma. Tudo isso é com o tempo. Tudo isso é devagar. Mas o que Deus não aceita que seja devagar, com o tempo vai sendo liberto. Não. Tem que ser agora, tem que ser instantâneo. Aceitou a fé, tem que abandonar os ídolos. Deus não aceita. Eu tô deixando de servir aos poucos o outro ídolo. Não. Tem que deixar os ídolos. Os alimentos sacrificados aos ídolos. Né? A contaminação dos ídolos. Tem que deixar a prostituição. Tem que abandonar a prostituição. Tem que deixar os alimentos impuros, de comer sangue. Isso Deus não abre mão. Mas e o restante da lei? Ora, foi dito pelos apóstolos, em cada Shabat, em cada sábado, Moisés tem nas sinagogas quem o pregue, quem o ensine.
a ideia é que a pessoa vai aprender a palavra vai ser pregada e ensinada onde? Era nas sinagogas, para ela aprender a viver a palavra de Deus. O que era a palavra de Deus? Eu volto ao tema. Não existia Novo Testamento escrito. Para quem gosta de dizer que é só o Novo Testamento que é a palavra de Deus, né, que o Antigo acabou. Não existia Novo Testamento, então as pessoas iam viver o quê? O que era a palavra de Deus para as pessoas na época? Era a lei e os profetas escritos. Mas aonde é que elas iam aprender isso? Na sinagoga, em cada shabat, em cada sábado. Mas o que eles estão determinando aqui no conselho é o que os gentios devem fazer. Porque qual era o grande problema? O grande problema é que a pessoa estava aceitando a fé, vindo do paganismo greco-romano, e os fariseus que estavam lá agora participando, né, eram crentes em Yeshua, eles queriam dizer, não, tem que se circuncidar. Se eles estão vindo para abraçar a fé do Messias judeu, eles têm que se tornar judeu, tem que se circuncidar. Senão eles não podem se salvar. Esse era o problema. Antes da pessoa conhecer, antes da pessoa aprender. E esse caminho era um caminho radical, um caminho exagerado, que no lugar de atrair as pessoas, de aceitar as pessoas, estava afastando as pessoas. Estava perturbando as pessoas, por elas não saberem, não conhecerem o que deveria fazer. Então foi necessário se reunir, foi necessário orar, foi necessário tratar desse assunto. E o assunto foi tratado da melhor maneira possível. Só que a maneira como as pessoas falam hoje é como se naquele conselho, ou aquele concílio, fosse dado permissão para o gentio não viver nada. Só o judeu tem responsabilidade com a lei. Agora o gentio não tem. Porque é um fardo que nem nós e nem nossos pais podemos carregar. E aqui, ó, só essas 4 coisas que foram determinadas no conselho é que o gentio tem que fazer da lei. Então, eu vou mostrar a vocês aqui que essas 4 coisas estão na Torá. Elas fazem parte dos 613 mandamentos. Vamos lá comigo. Então, quais são as 4 leis básicas? Abster-se da comida sacrificada aos ídolos, não comer sangue, não comer carne sufocada, ou seja, estrangulada, e abster-se da prostituição. Encontramos isso na Torá? Claro que sim. As referências na Torá dessas 4 proibições, você vai encontrar, a Torá proíbe comer sangue, lá no Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 17, do verso 10 ao 12. Lá está falando que não pode comer sangue. Inclusive, quando eu coloco entre parênteses para vocês, também para o ger, essa palavra ger quer dizer convertido, ou seja, aquele que não era judeu e se tornou crente dentre os gentios. A proibição de comer carne sufocada ou estrangulada. Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 17, do verso 13 ao 15. Também para o convertido. Aqui está implícito no texto o animal kasher, ou seja, o animal que se pode comer. Também a proibição de cometer atos sexuais ilícitos. Sefer Vaikra, livro de Levíticos, capítulo 18, verso 26. Também para o convertido ao Senhor, dentre os gentios. Abster-se da contaminação por ídolos. Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 20, do verso 1 ao 3, também para o convertido dentre os gentios. E aqui uma nota importante. Abster-se da contaminação por ídolos. A contaminação vai mais além do ato de idolatrar, de se prostrar diante de um ídolo. Também se refere a práticas associadas com a idolatria, como costumes, tradições familiares, festas, comida, carnes, né? Comidas em geral, celebrações e etc. Então, você percebe que na Torá está escrito as mesmas ordenanças? Ou seja, para quem defende assim, não se deve guardar a lei, não. Só essas 4 coisas. Essas 4 coisas estão na lei. Ou seja, são 4 coisas da lei de Deus. São 4 coisas que Deus ordenou para o seu povo Israel e para os gentios, para os estrangeiros que viviam no meio do povo. E aqui eu quero deixar para você uma recomendação. Aqui, olha, você vai ver aqui, ó, a recomendação do nosso vídeo sobre Ger, o estrangeiro na nova aliança, né, no meio do povo de Israel. Assista esse vídeo e você vai ver que sempre Deus recebeu estrangeiros no meio do povo.
e depois que esse estrangeiro chegava no meio do povo e se convertia a Deus, Deus o considerava como povo de Israel. Deus não fazia diferença entre o convertido e o natural. A lei, ela sempre para o natural e o estrangeiro, mas depois que o estrangeiro se convertia, ele se tornava parte do povo. Mas qual era a responsabilidade dele? Ele era obrigado a se circuncidar para se tornar povo? Não. Nunca foi obrigado a se circuncidar para se tornar povo de Israel. Para se tornar filho de Israel, sim. Da família ali física de Abraão, sim. Agora, para fazer parte do povo, do povão, não. Então, olha aqui o estudo que nós temos aqui, com todos os detalhes e referências para vocês. Não deixe de visitar esse vídeo nosso, né? Vai ser muito instrutivo para vocês. Então, aqui, conforme nós estamos mostrando para vocês, o assunto dessas 4 ordenanças estão na Torá. Agora, veja só o que está escrito aqui, em uma referência a Atos 15. Os outros mandamentos não foram abordados, mas podemos ver que a comunidade do primeiro século havia adquirido mais mandamentos em seu dia a dia. Outros mandamentos da Torá para o ger, para o convertido, também nós encontramos na carta de Rabi Shaul, de Paulo. Por exemplo, a festa da Páscoa judaica, né? E também do Hag Hamatzot, que é o dos pães ázimos, né? O pão sem fermento, também é para os não-judeus. É também para aquele convertido dentre os gentios, conforme se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Veja como está escrito. Ba'avur et ha'seo ha'yasham le'ma'an tihiu isah hadashah. Halu atem kematzot. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, que nós vamos chamar de hametz, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, né? O pão sem fermento se chama matzá, porque Mashiach, nosso Pêssar, né? Porque o Messias, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Olha o que ele está dizendo. Façamos a festa. Não com o fermento velho, ou seja, com hametz, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os matzot, os ázimos da sinceridade e da verdade. Ele disse, celebremos a festa. Em hebraico nós chamamos Hag, né? E em grego, Heortazo. Rabi Shaul está aplicando uma lei da Torá aos goim, aos gerim, ou seja, aos gentios, aos convertidos. Então veja que ele está dizendo, vamos praticar a festa, vamos celebrar a festa, com um conceito mais espiritual ainda. Se celebrar a festa já é bom e é importante porque é um mandamento de Deus, muito mais com sentido espiritual do fermento da sinceridade, ou seja, a massa nova, né? Os ázimos, o pão sem fermento, aquilo que altera a massa, sem o pecado, né? Com os ázimos da sinceridade da verdade. Deixar de lado o fermento, aquilo que contamina. Então veja que a linguagem dele não é uma linguagem que, para quem não sabe, ele está ensinando para o povo e dizendo assim, vocês devem celebrar, toda a Querrilá, toda a congregação deve celebrar, judeu e não judeu. E ainda nós temos um outro testemunho na história, que aqui eu quero falar sobre o século II, né, que é sobre Polícrates, né? E aqui nós vamos lançar a mão da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, sobre a dissensão na Ásia. Aí você tem o capítulo 6, 7. Foi o período ali do imperador romano Sétimo Severo. Então foi entre 125 a 196. Ele vai escrever uma carta justamente mostrando que ele e outros líderes do seu tempo guardavam mandamentos da Torá, em especial a festa da Páscoa, mantendo o calendário hebraico, limpeza do fermento das suas casas, fazendo matzot. Ele diz, observamos o dia exato, sem tirar e nem pôr, porque na Ásia também agora dormem grandes luzes, das quais devem despertar novamente no dia do regresso do Senhor, quando ele virá em toda a sua glória dos céus e buscará todos os santos. Entre eles se encontra Filipe, um dos 12 apóstolos, que dorme em Hierápolis, suas 2 filhas virgens e anciãs, e outra filha que vivia no Espírito Santo e agora descansa em Éfeso.
E ademais, João, Yohanan, que foi testemunha e mestre, quem descansou sobre o peito do Senhor e, sendo um líder, se pôs o peitoral sacerdotal, também dorme em Éfeso. Policarpo de Esmirna, que é justamente ali do ano 69 a 155, ou seja, século I, século II, quem foi bispo e mártir, e Trásias, que é do ano 170, ali já é o século II, bispo e mártir de Eumênia, que dorme em Esmirna. Porque deveria mencionar o bispo e mártir Sagares, de 175, também século II, que jaz em Laodiceia, ou ao bendito papiro Melito de Sardes, também século II, 180, depois ali de Yeshua, que viveu no Espírito Santo e que descansa em Sardes, esperando o episcopado dos céus, quando ressuscitará dentre os mortos. Todos eles observavam, preste atenção nisso, todos eles observavam o 14º dia da Páscoa, de acordo com o Evangelho dos céus, sem desviar-se de nenhuma maneira, e sim de acordo com a regra da fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, também o faço segundo a tradição de meus parentes, alguns dos quais segui de perto, porque 7 deles eram bispos e eu sou o 8º. Meus parentes sempre viam o dia em que a gente separava o fermento. Eu, portanto, irmãos, que vivi 65 anos já no Senhor e me reuni com irmãos de todo o mundo, tenho lido todas as Escrituras, não me assusto facilmente com palavras terríveis. Para aqueles que são mais grandes do que tenho dito, devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Poderia mencionar os bispos que estiveram presentes, a quem eu mesmo convoquei a pedido deles, cujos nomes deveria escrever e quem seguramente seria um. A multidão deles, amando minha pequenez, deram-me seu consentimento a esta carta, sabendo que não levo estas cães em vão e que sempre tenho governado a minha vida para o Senhor e Yeshua. Polícrates, dando testemunho na história. Século II, queridos, olha o que eu estou dizendo para vocês. Século II. Ainda haviam líderes guardando os mandamentos da Torá, celebrando a Páscoa conforme o calendário judaico, fazendo as coisas como foram ensinado por Yeshua. E quem é Polícrates? Polícrates não é um judeu. Várias pessoas dentre os gentios, líderes dentre os gentios, guardavam a Torá, guardavam os mandamentos de Deus. Não estou falando aqui de salvação agora, eu estou falando de guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Ao gentio que está começando, ele precisa aprender devagar. Nada deve ser imposto. Tudo é gradativo. Cada dia aprende um mandamento, cada dia aprende-se um pouco mais e vai se moldando, se aperfeiçoando. Porque, como diz o próprio texto, e Tiago disse, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E em cada Shabat, cada sábado é lido nas sinagogas. Esse é o processo de aprendizagem. Quando se reúne, ali vai ser instruída a palavra. Por isso ele disse no 19:20, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Claro, eles precisam aprender. Como vai ser imposto sobre eles uma coisa que eles não conhecem? Eles têm que aprender primeiro. Mas escrever-lhes cartas que se abstêm das contaminações dos ídolos, nós vimos que são mandamentos da Torá, da fornicação, mandamento da Torá, do que é sufocado, mandamentos da Torá e do sangue, mandamento da Torá. Então, eu vou terminando esse vídeo mostrando para vocês as palavras do nosso Mashiach Yeshua, que eu acredito que todos entendem como eu, que essa palavra de Yeshua não é só para judeu, ela é para todo mundo. Conforme se encontra no Ebsorato Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum iod ou quetz, né, aí vai ser traduzido como jota ou til, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A minha pergunta, o céu e a terra já passou? Não. Então tem que ser cumprido. Qualquer, pois, que violar, olha o que está escrito, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir,
e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Ah, então quer dizer que Yeshua está ensinando isso aqui só para judeu, sobre a lei. Não é mais para ninguém. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for além da dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Exceder aqui, a justiça é praticar, a prática. Não é? Isso é o ensinamento do nosso Mashiach. E eu vou terminando mostrando para vocês estes versos. O nosso Mashiach Yeshua, o Messias, antes de subir aos céus, ele deixou essa recomendação. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vê que começa onde? Jerusalém, porque Jerusalém é a origem, a fonte. Veja o que o profeta Isaías disse. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte de Adonai, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Não é Roma, não é Roma, é o monte de Adonai. E o monte de Adonai é aonde? Monte Sião, a cidade de Jerusalém, conforme o próprio verso diz, para que nos ensine seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, não é de Roma, e de Jerusalém a palavra de Adonai. E nisto confirma as palavras do profeta Miqueias, capítulo 4, verso 2. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte de Adonai e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Adonai. Ora, queridos, eu falo dessa maneira com vocês, porque realmente muita gente supervalorizou e supervaloriza os concílios da igreja, cuja inspiração, cuja autoridade vem de Roma. Uma mescla de paganismo, uma mescla de contaminação, e rejeitaram, se afastaram da origem, da fonte, que é Jerusalém, que é os apóstolos, de fato. A origem do povo judeu e aonde o gentio foi enxertado no povo judeu. Então, quando olhamos para este concílio de Jerusalém, por isso eu disse o primeiro concílio judaico-messiânico, tratou de resolver uma questão que estava ferindo aquele que não era judeu de viver plenamente a sua fé no Messias, que era uma imposição que estava havendo, quando na realidade existe o tempo adequado para que a pessoa cumpra, a pessoa aprenda primeiro para depois cumprir. Mas existem coisas que são inegociáveis e que Deus não abre mão. Essas 4 coisas da Torá são inegociáveis. Mas o demais vai se aprendendo aos poucos. Cada dia vai se aprendendo um pouco mais e vai cumprindo os mandamentos de Deus. E é por isso que essa palavra é para você também. Você que está vindo agora, você que está se aproximando da Torá, devagar, não fica preocupado de cumprir tudo de uma vez. Você tem que entender os mandamentos, você precisa cumprir devagar, vai devagar, passo a passo, como o nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão passou uma parte da sua vida inteira sem ser circuncidado. E depois ele foi circuncidado. É assim mesmo que funciona a vida daquele que está vindo. Ele vai aprendendo, e no que diz respeito aos homens, né, se tem o desejo de se circuncidar, que não é obrigado a circuncidar-se, né, para ser salvo, para ter uma vida com Deus e fazer parte do povo de Israel, não precisa se circuncidar. Mas se tem o desejo de fazê-lo, tem que se lembrar que precisa ter uma responsabilidade com a Torá, com mais mandamentos. Né? Isso tudo eu falo no nosso vídeo sobre o Ger, né, sobre o estrangeiro na Nova Aliança. Então, você que está vindo agora, com amor, com carinho, cada dia você vai aprendendo um pouco mais e vai colocando em prática, pouco a pouco, passo a passo. Mas espero que vocês tenham compreendido, queridos, esse concílio, o concílio de Jerusalém, como ele é a expressão daqueles que se mantêm na fonte, daqueles que se mantiveram perto dos ensinamentos, não se afastaram daquilo que foi dado, como também o testemunho de Polícrates, que vimos no século II, ainda cumprindo
a Torá e os mandamentos da Torá em relação ao Pêssar, a Páscoa, a festa que também nós temos como memorial o nosso Mashiach Yeshua. Bom, aqui nós vamos terminando. Espero que esse vídeo tenha edificado vocês. E não deixe aqui de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, né? Convide mais pessoas para estar conosco no nosso canal, porque vai nos abençoar muito. E o nosso objetivo maior é que a mensagem chegue a mais pessoas. Então, seja um colaborador nosso. Contribua conosco, transmitindo, compartilhando os vídeos. Compartilhe, pegue o link e vai compartilhando com outras pessoas que você conheça. Você estará nos ajudando a expandir mais a palavra do Eterno nosso Deus. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrachá. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.